Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é carreira, passado, presente e futuro. Tópico a ser abordado nesta aula: o que é carreira, retrospecto de carreiras, visão geral do tema nos tempos atuais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as diferentes fases das carreiras, reconhecer o impacto das mudanças do ambiente nas carreiras. Bom, para falar de carreira, eu vou colocar aqui quatro palavras e falar um pouco das definições dela. Não exatamente a definição que está lá no dicionário, mas o que a gente compreende sobre elas. A primeira é emprego. O que é emprego? Emprego é uma relação formal ou não de alguém, né, com um vínculo, uma empresa, uma organização. Então, o que é emprego? Quando eu procuro emprego, eu estou procurando um tipo de atividade, um trabalho remunerado ou às vezes não remunerado, né? Mas eu estou procurando uma ocupação em algum lugar. Então isso é um emprego. O que eu estou procurando quando eu estou procurando emprego? Eu estou procurando trabalho. E o que é trabalho? Trabalho é uma atividade desempenhada, remunerada ou não, do latim tripalio ou cripalio, que significa crespaus. O que é crespaus ou cripalio? Era um instrumento de tortura, mas também usado na agricultura. Essa palavra vem lá da Idade Média, então, porque o trabalho na Idade Média era uma coisa só para os escravos, porque você tinha a nobreza, que tinha a sua vida bem bacana no castelo, aí você tinha o clero, que ficava ali nos trabalhos religiosos, de aconselhamento, e quem trabalhava mesmo, quem botava a mão no arado, literalmente, ou na plantação, né, no cuidado com os animais, eram os pobres que então trabalhavam e, portanto, tinha essa coisa do tripalho, né? O trabalho era uma coisa forçada para que você conseguisse manter a sua própria subsistência e também, claro, sustentar o clero e também a nobreza. Então a origem do trabalho é aí, mas o trabalho é uma atividade desempenhada. Quando você aloca o seu tempo para alguma atividade, você está trabalhando. Você pode até não estar sendo remunerado, mas você está trabalhando, está executando alguma atividade. E aí tem empreendedorismo, que é uma atividade profissional. Então, quando eu busco o empreendedorismo, é porque, claro, sim, eu vou trabalhar, mas eu não estou procurando um emprego. Eu estou querendo desenvolver um negócio que dará emprego a outras pessoas. E ambos irão trabalhar, claro. Eu, como empresário, como empreendedor, tenho o meu trabalho e o empregado tem o seu trabalho dentro da minha organização. Então, emprego, trabalho, empreendedorismo, está tudo conectado. E a gente tem o que a gente chama de profissão, que é também do latim, que é professio, né? Que significa ação ou efeito de professar. Você vê aí também que profissão vem um pouquinho aí dos termos religiosos, né? De professio, né? De professar uma ação. Então o que é profissão? É um conjunto de competências especializadas e formais adquiridas através de formação universitária ou profissional. Então quem é que tem uma profissão? Geralmente é aquele que desenvolveu algumas competências específicas para professar aquela ação. Um advogado, um contador, um engenheiro, um administrador. Então são profissões. O que faz uma pessoa que tem uma profissão? Ele trabalha. E como é que ele trabalha? Ele pode ter um emprego ou ele pode ser um empreendedor. Então está tudo conectado e tudo isso vai compondo o que a gente chama de carreira. Eu queria que vocês olhassem essas duas fotos aqui e percebessem as diferenças que existem entre elas. Vamos supor que essa foto de cima foi tirada recentemente, alguns dias atrás, e a foto de baixo foi tirada aí talvez há 100 anos atrás, ou 80 anos atrás. Vamos dizer que sejam 100 anos atrás. O que a gente percebe de diferente nessas duas fotos? As roupas que as pessoas usam são diferentes, o que elas estão lendo é diferente. As fotos de baixo as pessoas estão lendo um jornal em papel, na foto de cima as pessoas estão lendo provavelmente os seus smartphones. Os carros são diferentes, veja só que na foto de cima os carros são estacionados, todos ali. E embaixo você tinha aí o transporte através de uso de animal e uma carroça. Então quer dizer, o material que é utilizado, o animal que não é mais utilizado, o papel que não é mais utilizado, é utilizado uma tela. Você pode perceber que a rua é diferente, o tipo de calçamento. Então quer dizer, o material usado para você fazer a calçada nos dias de hoje é um outro material, diferente do que era usado no passado. Talvez ali serão pedras, aqui já é um pouco mais tecnológico, são pedras moídas com outros componentes químicos que formam o cimento. Enfim, você vê também que a fachada não sei se são casas ou são edifícios, também é diferente, né? Os de baixo usam chapéu, os de cima não usam.
Então, quer dizer, em 100 anos, você mudou completamente a paisagem desta cidade, mudou completamente o jeito que as pessoas usam as roupas e consomem a informação. E isso tudo está refletido nas diversas carreiras. O jornaleiro, que no passado entregava jornal, hoje não entrega mais jornal, porque ele disponibiliza isso num smartphone. O tipo do carro que você mesmo dirige, não precisa de alguém para pilotar o cavalgar ali no cavalo e puxar a carroça. O tipo de asfalto, o tipo de roupa, ou seja, tudo se alterou nesse período e, consequentemente, as carreiras também se alteraram. Recentemente, uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que a profissão mais desejada é cientista de dados e a profissão menos desejada é jornalista de repórter escrito. Então, veja que por essa análise do que está sendo mais desejado ou mais procurado e pelo aquilo que está sendo menos procurado, menos desejado, dá para se entender como é que se modificou as carreiras ao longo do tempo. Por que que, obviamente, o jornal escrito, o repórter de jornal escrito não tem mais o status que tinha alguns anos atrás? Porque, obviamente, as pessoas consomem a informação mais de um formato digital. Então, o fato de eu mudar o meu hábito de consumo faz eu aumentar a capacidade de empregabilidade de uma profissão ou não, fazê-la se extinguir eventualmente. Então, isso tudo acontece. Agora, quando eu falo de carreira, eu sempre gosto de trazer um tema que vem antes, que é vida. O que é carreira? Se não um pedaço da nossa vida, uma grande parte da nossa vida que a gente dedica a fazer alguma atividade, desempenhar algum papel, uma profissão, professar alguma ação, buscar um emprego, buscar um empreendedorismo, enfim. A carreira é um pedaço da nossa vida. Então, à medida que a vida vai mudando, a carreira também vai assumindo diferentes formas, A carreira eu defino aqui como um tempo da vida que a gente dedica a algo que considera útil para a sociedade e sente prazer em fazer. Então essa aqui seria aqui um sonho de consumo para se definir uma carreira. Tem gente que não trabalha naquilo que gostaria, tem gente que não trabalha no local que gostaria, tem gente que não trabalha nas duas situações, não faz o que gosta e nem no local do que gosta, e tem gente que talvez faça isso, mas não vê o valor que isso tem, enfim. Então aqui seria uma definição de carreira para uma carreira ideal, que seria uma carreira ideal? É eu passar um tempo da minha vida, olha só, vida vem antes de carreira, para desenvolver alguma coisa que seja útil para a sociedade. Então eu me realizar através do meu trabalho e entregar alguma coisa para a sociedade, ou seja, preencher um espaço da minha vida. É importante falar em vida porque a última aula a gente vai falar de bem-estar e carreira, então essas conexões são legais a gente já começar a perceber. Carreira é um pedaço da nossa vida, não é necessariamente a nossa vida, ela é algo diferente. E a carreira, ela a origem da palavra carreira é carrara, do latim, que significa estrada para carros, e a carreira ela é um filme, ela não é necessariamente uma foto. Aqui na imagem a gente vê uma foto ali de algumas pessoas atravessando a rua, até lembra um pouco aquele álbum antológico dos Beatles, onde eles estão cruzando a rua em Abbey Road. Então o que representa aquilo? É uma foto, é uma coisa em movimento, não é uma foto que eu tiro de um momento. A carreira é o filme, é foto mais foto mais foto que dá movimento. Então, carreira é um filme. E a carreira, hoje, ela é representada por várias interrogações. Interrogações que também são trazidas de acordo com o que se muda o ritmo de vida das pessoas. Então, a carreira que no passado ela tinha uma estabilidade entre começo, meio e fim, a pessoa entrava numa empresa e provavelmente passaria a vida toda dentro dela, sairia de lá quando ela se aposentasse. Hoje você tem muito mais dúvidas em relação à sobrevivência das organizações, porque o tempo de vida das organizações é muito mais curto, porque a tecnologia se renova muito rapidamente, os hábitos de consumo se renovam também, então você não tem muito garantia de que a mesma organização irá sobreviver por um período tão longo. Hoje os espaços de tempo são muito mais curtos e as pessoas transitam mais de emprego em emprego e de empresa em empresa. Então, carreira é marcada por vários aspectos de interrogação. Um tempo também, talvez eu gostaria de abrir um negócio, não queria mais trabalhar tendo um emprego formal numa empresa, talvez eu queira prestar serviços, talvez eu queira ser um terceirizado, onde eu possa abrir a minha empresa e prestar serviço para quem eu quiser. Enfim, a carreira é cercada de várias dúvidas ao longo do seu desenvolvimento. E quanto mais a vida muda, mais dúvidas se gera em relação às carreiras. Um dos grandes efeitos que a gente observa é o efeito da tecnologia, claro,
e a gente tem chamado isso de quarta revolução industrial ou né, uma revolução disruptiva. Por quê? Porque hoje, dado né, que a gente saiu aí de pouco mais de 100 anos para conseguir ter uma estrada de ferro, e olha que interessante, quando eu não tenho na sociedade uma estrada de ferro, imagina que um médico ele consiga atender simplesmente aquela cidade, aquela vila. Quando eu coloco um transporte de ferro, um transporte sobre trilhos de ferro, e esse transporte consegue fazer, por exemplo, eu encurtar a distância entre uma cidade e a outra cidade. Imagina que no passado, sem esse transporte, eu faria esse deslocamento em 2 dias, agora com uma linha de ferro eu consigo fazer em poucas horas ou poucos minutos. Então dá a possibilidade daquele médico que atendia somente uma cidade começar a atender também outras cidades. Então esse é só um raciocínio bem básico do que influencia o uso de um transporte sobre trilhos lá 100 anos atrás. A partir daí, a partir do momento que você consegue integrar as cidades via férrea, o comércio começa a se alterar. Então eu começo, por exemplo, poder morar mais longe do local onde eu trabalho, porque eu não preciso morar exatamente próximo, porque eu tenho como fazer um deslocamento por um trem. E aí isso vai surgindo várias possibilidades de comércio, de indústria e, consequentemente, de trabalho, de emprego. No momento que eu consigo, por exemplo, fazer vendas por catálogo, então eu também consigo fazer uma venda não só no território que eu estou, mas uma venda para uma outra distância. Inclusive consigo entregar o meu produto porque eu uso uma estrada de ferro. E aí, em um certo momento da história, eu consigo pensar o seguinte, pô, se eu abrir uma loja grande, eu consigo colocar todos os produtos que eu quero num lugar só, e aí então o cliente, o consumidor vem até a minha loja, ele compra tudo que ele precisa num lugar só, ele não precisa ficar comprando de vários cantos. Aí surge então as lojas de grande varejo. E hoje você tem a possibilidade de sequer sair de casa para adquirir o que você quiser, porque com um simples smartphone você consegue fazer compras aonde você quiser. Então, quer dizer, olhando só essas 4 figuras, desde a invenção do trem de ferro, até você chegar hoje na possibilidade de comprar bens de consumo, roupa, enfim, o que você quiser comprar, com o simples uso de um smartphone, isso muda todo o comportamento de uma sociedade, isso muda onde as pessoas podem morar ou não, o que as pessoas podem fazer ou não, o tempo que se consome de deslocamento, enfim, muda completamente o cenário. E aí, obviamente, que muda também o trabalho, muda o emprego, muda as possibilidades de empreendedorismo, então muda a carreira das pessoas. E a gente vê isso hoje, por exemplo, em empresas como Netflix, né, que no passado você tinha videolocador, no passado você tinha uma televisão que produzia um certo conteúdo e você ficava lá esperando o dia que iria passar aquele filme para você não sair da frente da televisão e poder assistir o filme que você queria assistir, mas no horário que foi determinado pela televisão. Depois você surge um videocassete que te dá a possibilidade de você alugar um filme que você quiser e assistir na sua casa a hora que você quiser. Mas aí você também tem a questão de ter a disponibilidade do filme na loja que você foi buscar o filme. Você pode até pensar que com o videocassete você conseguia gravar filmes e que passavam na televisão e aí você assistia a hora que queria. Enfim, você tem algumas possibilidades mais do que simplesmente a transmissão na televisão. O Netflix já é uma solução disruptiva. Por quê? Porque na sua casa, a hora que você quiser, você consegue localizar o filme que você quer e assistir. Com isso você paga uma mensalidade. Então você faz um aluguel mensal para você poder assistir uma quantidade de filmes que você gostaria de assistir, sem sair da sua própria casa. E por que isso é possível? É possível porque existe banda larga, telefonia, existe equipamentos de transmissão de som e imagem, enfim, tudo isso foi sendo criado e possibilitou a você ter esse tipo de acesso. Isso muda a indústria de filmes, a indústria de cinemas, a indústria de produção de conteúdo, a transmissão, os equipamentos de transmissão, a tecnologia, mais tecnologia. Então isso muda toda uma possibilidade de mercado. A mesma coisa você pode pensar em quando você compra aplicativos ou jogos pelo seu celular. Você não deixou uma música, você comprou do mesmo jeito, só que você não precisou sair da sua casa e ir até uma loja de discos e comprar. Você simplesmente baixou isso no seu telefone. Então quer dizer, você também gera toda uma movimentação na indústria de música, na indústria de jogos, ou seja, você cria muito mais possibilidades. E aí você tem outros serviços como o Waze, que te ajuda a se deslocar nas cidades e evitar mais trânsito. Você tem lá, por exemplo, o YouTube, que possibilita você fazer um filme e colocar a sua própria produção sem depender de uma emissora. O Uber, que é uma solução que você pode chamar um serviço de transporte a hora que você quiser, onde você quiser,
em qualquer país do mundo que você quiser, através de um aplicativo, enfim. Tudo isso vai alterando as carreiras, né? Você lembra das grandes discussões que existia entre taxistas e as pessoas do Uber, ou seja, você vai mudando as profissões, as categorias, isso vai criando todo um caldo de transformação na sociedade por conta dos usos e costumes e da tecnologia que vai mudando então as carreiras. E alguns exemplos que a gente também observa em relação à carreira, né? A gente sempre brinca da Dona Fifi que ficava na janela monitorando os vizinhos do bairro. Hoje a Dona Fifi também perdeu o seu emprego, a sua função. Por quê? Porque hoje as redes sociais te contam sobre a vida das pessoas. Aliás, as próprias pessoas publicam sobre a sua vida e você tira a conclusão que você quiser. Então, é claro que é uma brincadeira, mas você percebe que a tecnologia vai mexendo com os usos e costumes e vai se alterando as profissões. Quando eu era criança, eu me lembro de assistir com a minha mãe alguns programas de televisão onde existia sempre uma senhorinha dando receitas de bolo, de tortas, enfim, do que fosse possível ser feito numa cozinha, ela sempre estava lá dando as suas dicas. E eu me lembro que era muito difícil, porque se você perdesse um pouco a atenção e não anotasse corretamente, ou enquanto você anotava, perdia ao próximo ingrediente, era complicado você resgatar aquela receita, porque não ia passar novamente na televisão, se você tinha perdido, perdeu a receita, não ia saber como fazer. Hoje, como é diferente esse tipo de interação? Por quê? Porque a figura de um cozinheiro é muito mais distante da figura que era daquela figura da avózinha cozinhando na televisão. Hoje é uma figura muito mais moderna, muito mais acessível a todo mundo, você tem todos os tipos e jeitos de cozinheiros, inclusive. E não é mais uma coisa só de assistir o programa de culinária, você também participa via rede social, você tem até algumas competições de quem cozinha melhor e você vota, enfim. Ou seja, existe toda uma interação, um conceito de gamificação, ou seja, de você jogar com o público, interagir com o público. Por quê? Porque mudou-se os hábitos e costumes, mudam-se também as profissões. E aí você tem situações como, por exemplo, grandes emissoras que sofrem hoje com a concorrência de pessoas que são chamadas YouTubers, né, que é uma profissão extremamente nova, não existia YouTuber 10 anos atrás, por exemplo, hoje existe, e são pessoas que conseguem arrecadar um público que muitas vezes a quantidade de seguidores é muito maior do que, por exemplo, um único capítulo de uma novela que se transmite numa grande emissora. E se você pensar o custo que tem para um YouTuber montar um vídeo pequeno de 5, 6 minutos, e conseguir colocar isso para acessar para mais de 10, 15 milhões de pessoas, isso, se você comparar com uma taxa de transmissão de um capítulo muito especial de uma novela, é um público até muito menor do que se consegue numa novela, do que consegue-se num formato de YouTuber. E aí, então, isso mexe, por exemplo, com o mercado de publicidade. Onde é mais interessante você fazer um anúncio? Numa grande emissora, no momento onde as pessoas estão assistindo um programa e se levantam para ir ao banheiro, fazer outras coisas e não assistem a sua propaganda, ou você investir num canal de um YouTuber que consegue acessar muito mais gente. Claro que também tem riscos de reputação, porque um YouTuber é muito mais livre, muito mais solto, então ele pode fazer alguma coisa que pode prejudicar a sua marca. Uma grande emissora dificilmente vai ser, porque tem muito mais controle, muito mais filtros. Mas percebam que isso vai mexendo com a dinâmica da vida e vai mexendo também com as profissões. Quanto seria o custo, por exemplo, para você produzir um capítulo de uma novela? E qual é o custo para você produzir um vídeo de 5, 6 minutos? E esse vídeo tem muito mais audiência do que um capítulo que foi todo feito com um monte de custos de locação, de espaço, de atores, enfim. Então, muda toda a dinâmica, muda a alocação do recurso, muda tudo na sociedade, muda-se também as profissões. Um outro efeito que a gente percebe nas profissões é que a sociedade está aumentando, né, a sua duração. A longevidade é um tema bastante presente. Aqui tem algum dado dizendo que no Brasil a expectativa de vida hoje é de 75,5 anos. Nos anos 40 era quase metade disso. Então quer dizer, a população vive mais. E a população, ao viver mais, claro que vai ficar mais tempo no mercado de trabalho. Por quê? Se você se aposenta com 65 anos e você tem uma expectativa de vida de 75, você tem mais 10 anos para viver. Esses 10 anos para viver você vai consumir recursos. E aí, como é que você vai fazer para ter capital para se financiar por esse período? Talvez o uso da previdência do Estado não será suficiente, então você precisa trazer mais dinheiro para dentro de casa. Como é que você vai fazer isso? Se você tiver emprego, se você tiver trabalho ou se você estiver empreendendo. Então, as pessoas
vão passar mais tempo no mercado de trabalho, o que mexe com a dinâmica das carreiras. Por quê? Porque aquele sonho de se aposentar aos 50 e poucos anos não vai ser mais possível e você vai ter que estar mais ativo no mercado. Estando ativo no mercado, você compete com os mais jovens, ou seja, você estica a permanência do indivíduo no mercado de trabalho e isso afeta enormemente as carreiras, porque essa renovação entre o que está saindo do mercado e o que está chegando, ela é mais longa. Então isso provoca uma nova dinâmica no mercado de trabalho. E aqui tem um dado que diz que no ano 2000 nós tínhamos 14,2 milhões de pessoas com 60 anos no Brasil. No ano de 2050, que não é tão longe assim, se você quiser pegar 2030, por exemplo, que é até um pouco antes, mas bom, a gente está falando em 2030 de 41,5 milhões de pessoas nessa faixa de idade e nos anos de 2050, 60 milhões. Ou seja, é bastante gente vivendo acima dos 60 anos, é um fenômeno natural hoje em vários países do mundo. E aí como é que você faz então para ter mercado de trabalho, ter oportunidades de carreira para todo esse público, para quem está chegando e para quem não sai do mercado de trabalho. Então essas são algumas reflexões de carreira em relação ao passado, em relação ao presente e para onde a gente vai no futuro. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre carreira, passado, presente e futuro. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!